Conhecimento e relacionamento, mais uma vez aqui, João. Galera, você que está acompanhando já sabe, esse episódio está sendo gravado diretamente do Conexão WK, uma gratidão tremenda aí para a WK Sistemas, proporcionando a gente estar aqui, trazendo conteúdo valoroso para vocês, com vários convidados. Então, ao longo aí dos próximos episódios, vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Lembrando sempre que no empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Nossos patrocinadores, rapidão, Felipe. Arte Pro, comunicação visual, há 15 anos aí no mercado atendendo você. Formento Playgrounds para todo o Brasil. Outbound Pro, uma ferramenta que gera leads B2B. W1 Capital, João, escritório vinculado da XP Investimentos. Ótica Varela, EPIs personalizados para os seus colaboradores. Apple Sony Escritórios, que está há 34 anos e é espaços que conectam, né, cara? É isso aí. Sicredi não é sobre dinheiro, é sobre ter com quem contar. SSA Materiais Elétricos, uma distribuidora e gerenciadora de obras. Fernando Construções, casas de alto padrão aqui no Vale Europeu é com a Fernando Construções. E os nossos apoiadores, né? Madrugadão Lanches, Dona Ana Restaurante, Jovem Pan Blumenau e Agência Áurea. Obrigado a todo o time de patrocinadores e apoiadores que faz com que isso aqui possa acontecer, né, Filipão? E vamos para mais uma entrevista. Acho que esse tema aqui vai ser muito massa, tá? Isso aqui eu tô ansioso, tá? A gente está com o Walter Wolff aqui. Obrigado, Walter. Ele que é professor na Fritz Miller com mais de 30 anos de experiência em tecnologia, incluindo liderança na Nokia, Siemens, Oi, né? E é presidente da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, ABRIA. É isso? ABRIA? ABRIA. Boa. Walter, seja bem-vindo. Obrigado, cara. Obrigado a vocês pela oportunidade aqui de falar aqui. É sempre um prazer falar desse assunto que eu adoro. Sensacional, João. Cara, a palestra tua foi, né, o tema competindo na era da inteligência artificial. E eu acho que a maior pergunta, né, que devem te fazer é, cara, a inteligência artificial vai substituir a força de trabalho, cara? É a primeira coisa. Essa é a pergunta a segunda que mais me fazem. A primeira que mais me fazem é se vai acabar o mundo mesmo. Quando eu consigo responder, quando eu consigo responder, não, o mundo não vai acabar, aí vem essa. Mas os empregos, sim. Então vamos começar pelo meio. O mundo vai acabar, Walter? Não, o mundo não vai acabar. O mundo que a gente conhece, sim, mas o mundo vai continuar. Nós estamos a caminho de construir aqueles robôs, aquele cenário de ficção científica que a gente espera. Nós estamos trabalhando forte. Isso tem até um nome técnico, chama a inteligência artificial geral. Uhum. Mas isso ainda está no campo da ficção científica. Então, acho que o mundo não vai acabar assim tão cedo. Qual que é o impacto aí da inteligência aí nos negócios? Vocês já conseguiram mensurar algo? A gente conseguiu medir, assim, não só nós, mas tem vários estudos que indicam o que vai acontecer realmente com impacto nos trabalhos, impacto nos negócios. Praticamente é o seguinte, você viu falando um negócio chamado eletricidade? Claro. Então, sem eletricidade você não vive. Na minha palestra eu falei sobre isso. Sem inteligência artificial você não vive. Vai ser uma revolução igual foi a eletricidade, igual foi a tecnologia a vapor, a internet, o celular. E realmente daqui a pouco vai ter inteligência artificial em tudo em todas as atividades do ser humano. Mesmo aqui, vai ter podcasts feitos por inteligência artificial, traduzindo em outras línguas, corrigindo alguma coisa que eu disse errado aqui, depois dá para editar com inteligência artificial e tal. Vai realmente impactar em todas as áreas de negócio, em todas as empresas. Isso num futuro muito próximo. Coisa assim, de 3 a 5 anos a gente vai viver num mundo totalmente diferente. Eu tenho cases próximos, assim, a gente tem um sócio que é o Paulo, ele não pôde estar aqui hoje, porque ele foi parar na maternidade com a esposa, então, bom motivo. E ele trabalha na área de tecnologia também, todos nós somos empreendedores, além do Empreenda SC, né? Além do Empreenda SC, a gente tem os nossos negócios na economia comum, né? E ele trabalha na tecnologia, cara, ele foi capaz de reduzir em 80% a carga horária dele, treinando a IA para gerenciar relatórios, para gerar informação para ele. Esse case me assustou muito, porque eu disse para ele assim, cara, e ele fez isso em comum acordo com as pessoas para quem ele presta serviço, né, mantendo o faturamento, digamos assim, né? Eu perguntei para ele, cara, mas peraí, quer dizer que tu poderia atender mais gente com o mesmo tempo, certo? Logo, tu vai começar os teus concorrentes vão começar daqui a pouco a perder clientes e começar a absorver. Tipo,
qual é a tua visão, o que tu enxerga que o mercado está percebendo, realmente, da eliminação desses postos de trabalho? Isso é uma realidade? Aonde que tu enxerga que o profissional tem que se capacitar, além, claro, de usar a inteligência artificial? Como é que ele faz isso? Como é que ele se capacita para poder ser mais competitivo no mercado atual? A capacitação é mandatória agora. É um long life learning. Você vai ter que aprender a vida inteira para mudar isso. Você sabe que na associação a gente já tem empresas que vendem headcounts virtuais, headcounts de máquina. Então, por exemplo, você vai fazer um projeto, são 4 pessoas humanas e 5 pessoas de inteligência artificial. Vendido como se fosse um headcount de pessoa humana mesmo. Caramba. E aí você não é que aquelas pessoas substituíram os postos de trabalho que existiam. Não, elas adicionaram aqueles postos de trabalho. Você citou bem. No fim do tempo que você sobra, você consegue usar isso para aumentar a produtividade. E quando você aumenta a produtividade, você aumenta o seu negócio e aí você gera mais negócios, você gera mais demanda e precisa mais pessoas. Então, alguns estudos que eu leio me dizem que existe um impacto positivo desse aumento da produtividade que vai gerar não só novos empregos que são ligados à área de inteligência artificial, mas como também ele vai impactar positivamente as outras atividades. Que o acréscimo de produção, o acréscimo de produtividade vai exigir mais postos de trabalho também. Mas não, antes da gente passar por uma curva de adaptação. Né? Esse período vai ser um pouco doloroso, mas no final o balanço vai ser positivo. Tem um estudo do World Economic Forum que fala sobre isso. Tipo, a gente vai perder, assim, 70 milhões de empregos, mas vai surgir 90 milhões de empregos e o saldo vai ser 20 milhões positivo. É muito parecido com a automação e a gente fala da empresa, né? Sempre O Felipe ele promoveu uma automação na empresa dele, de maquinário mesmo. Agora eu vou diminuir, gente. Aí disse, não, eu vou contratar essa máquina, cara, eu vou me livrar de 6 funcionários, assim. Tava em 25. Aí eu cheguei lá, Felipe, como é que tá aí? Não, tô com 37. Porra, aumentou 12, tá ligado? Não baixou 6. Sempre foi assim. Meu pai, quando inventaram o fax, meu pai dizia, bom, agora eu vou mandar um fax e vou ter tempo para jogar golfe. Então, eu vou vir no interior do Rio Grande do Sul, então agora você vai ter tempo para... Na verdade, o fax aumentou tanto a produtividade que você teve que contratar mais gente para mandar mais fax. Você tem um impacto positivo. O e-mail foi a mesma coisa. Tipo, agora nós vamos ter tempo para ser seres humanos, viver a nossa vida, porque tem um e-mail. O e-mail, agora você tem 200 por dia. Você tem um impacto Mas, positivo. ao mesmo tempo, Walter, a gente percebe que há uma discussão já, assim, mesmo que incipiente e tal, relacionada, por exemplo, a um tema como renda universal. Tá ligado? De o governo como um distribuidor de riqueza para aqueles que não conseguirem se enquadrar profissionalmente. Como é que a associação enxerga isso, vocês? Eu vi isso estudo. Ele é em cima dessa teoria do aumento da produtividade. Você vai ter uma produtividade tão grande que você vai conseguir reverter parte dessa produtividade extra em uma renda universal para aqueles que não se adaptarem, ou uma renda universal para todo mundo, e a gente vai viver no sistema econômico que viveu Star Trek. Onde todo mundo faz o que quer e ninguém ganha salário. É impressionante como é que funciona esse... Mas eu, assim... A tua opinião pessoal, assim, a gente vai... Nós, assim, iremos chegar... Então, eu ia dizer isso. Eu, pessoalmente, eu acho que não. A associação não tem uma posição definida, né? Até porque as nossas posições têm que ser votadas no conselho. A gente tem um cuidado assim, com o que a gente publica. Eles têm governança, eles têm. Nós temos uma governança. É que a gente acabou de entrevistar o Anderson. Da GoNew.com. O Anderson, estamos fazendo uma parceria com ele da GoNew lá sobre o Abra Academy. Nós vamos criar, junto com a associação e o Anderson, uma... Spoiler alert. Você que está nos assistindo aqui. Empreenda mandando aí. Em breve, o Abra Academy. Se tudo correr bem, né? Mas eu... Pessoalmente, não acredito que nós vamos chegar nesse modelo onde vai ser necessário ou vai ser possível uma renda universal para as pessoas que não se adaptarem, até porque eu acho que todo mundo vai se adaptar. E também não queremos criar um sistema onde as pessoas ficassem dependentes dessa renda. Então, todo esse novo cenário, ele é tão novo que você não consegue adivinhar o que vai acontecer. Você não consegue mais planejar para 2 anos. Você não consegue mais planejar para 6 meses, né? E a gente, no nosso negócio, falando do Empreenda, eu fiquei muito surpreso. Quando o ChatGPT surgiu, que eu acho que talvez seja a inteligência artificial mais conhecida. Proeminente. E eu comecei a usar ele e entender o que ele fazia. Aí tu começa a entender, criar script e tal. Cara, assim, ó, na boa, ele escreve matéria melhor do que muitos jornalistas. Muito. E aí a gente usa pra caramba. Funciona, assim, pra revisão de texto, óbvio, né, cara?
Que tu tem que municiá-lo para que ele possa fazer algo por ti, né? Não existe Não, ele fazer sozinho. perfeito. Você sabe que eu tenho um amigo jornalista, ele mora em Brasília, que quando saiu o ChatGPT ele me ligou e me disse isso. Eu digo, pô, a minha função era ler todos os documentos e fazer um resumo num artigo. Pô, o negócio faz isso para mim, o que vai acontecer com o meu trabalho? Eu digo, cara, você vai ter que se reciclar bem. Tem até um estudo famoso que diz o seguinte, você não vai ser substituído pela IA, você vai ser substituído por alguém que usa IA. Então, no caso do jornalismo, não, acho que a IA vai substituir esse cara. Nesse caso do teu amigo em específico, eu acho que esse IA vai se Eu acho que eu quase que pensei nisso, de cara, o jornalista que pensa dessa maneira está correndo um sério risco aqui. Então começa a estudar. Acompanhando até essa linha de raciocínio, tem muita gente que diz que a gente vai ficar dependente de pensar, né? Vai usar sempre a inteligência e a gente vai ficar burro ao longo do tempo, que a gente não vai mais estimular. E isso eu ouvi algumas vezes, né? E no teu ponto de vista, o que tu acha disso, assim? Não, acho que não. Eu vejo minha filha de 14 anos, ela é muito mais inteligente do que eu, assim, aprendeu a usar o ChatGPT em coisa de uma semana, em seguida ela já estava estudando no colégio, os professores incentivaram, já usa como uma ferramenta adicional para aprender o que ela precisa, já está integrado no dia a dia dela, já tem no celular, já pergunta voz, coisa que para minha geração, eu sou geração X, ela é geração Z. É bem mais difícil, eu sento ali, eu tenho uma assinatura paga, eu penso, não vou gastar muito, sabe? Uma coisa mais econômica, assim. Eles não têm medo. E esse arriscar e usar sem medo é o que gera uma retroalimentação positiva que, na minha opinião, aumenta a inteligência. Isso é Mais controverso. informação, né? É natural que, assim, isso vai também do estímulo, né? Estímulo. Existem pessoas... Ô, diretor, movimenta o microfone aí, ó. Nós estamos aqui gravando, mas tem que falar a verdade aí, ó. Fica à vontade, não deixa eu virar esse microfone. Mas existem pessoas que eu quero acreditar que pode acontecer isso que tu falou. Pode acontecer. Existe Porque o cara vai ficar folgadão, né? O cara não vai mais pensar, o cara vai... certo. Né, vai ficar naquela injeção dopamínica ali do dia na rede social e não vai pensar. Agora, se tu usar isso como... E aí eu acho que é um papel também que a associação deva absorver, que é tipo de conscientizar. Cara, use isso para o seu desenvolvimento, né? Sim. Por isso a gente pensou no Ebre Academy. A gente é muito procurado para treinamento, capacitação. Tem muito ruído também no mercado. Como é que você navega no meio desse ruído? Então, como é que você capacita? Então, parte da nossa missão originalmente era desmistificar um pouco o IA e mostrar que isso tem um impacto positivo nos negócios. Tem casos, por exemplo, de IA com visão computacional que ajuda a contar batatas na linha de produção. Então, onde você tinha 2 pessoas contando batatas, você imagina. A perder a conta, para ali, a gente vai ter que contar as batatas de novo. Eu até ia Agora fazer faz essa com IA. pergunta. Quais são os setores que mais estão sendo transformados pela inteligência artificial? A gente tem uma estrutura lá na associação de comitês. E os comitês eles são por verticais. Então, tem o comitê que mais cresce hoje é o comitê de fintech, na área financeira. O segundo lugar é saúde e depois agro. Por incrível que pareça, é o seguinte, o setor Que é o exemplo agro, aí que você estava usando, né? então, o setor agro, você tem implementos agrícolas que navegam sozinhos, usando GPS e tal. A única coisa que falta no agro para ver o boom de inteligência artificial lá, generativo, onde você é capaz de fazer toda a colheita sozinho usando máquinas autônomas, é conectividade. Você tem Porque não tem acesso à internet. Você tem um desafio grande de Ó, conectividade Elon Musk, no campo. Starlink. Starlink da vida, exato. Não, mas você tem que trazer todos aqueles dados. Você imagina todos aqueles dados que estão no campo, que estão lá no computador de bordo do trator, da colheitadeira, da ceifadeira. Você traz isso para um centro de operação, você tem um data lake gigante sobre a sua produção. Você E aí, cara, isso tu pode linkar com outros tipos de informação de época do ano, de clima. jogar tudo, irrigação, onde está Já dá um boom precisando. na minha cabeça, tu fica pirando assim. Não, você consegue por visão computacional jogar um spray como é que chama? Veneno? De praga. Inseticida para aquela praga específica. Você não precisa eu vi uma borrifar reportagem que tem uma máquina agora que queima. Ela entende o que não é Você larga o laser ali, queima o mato, cara. e aí você salva, você não precisa jogar em cima de toda a produção. Você joga Exato, só naquilo específico, que é a praga, né? E aí você coleta, digo, essa praga tá dando mais aqui, tá dando mais lá, você olha, faz agrimensura, você olha como é que tá o solo. Assim, não tem mais por onde correr. Você vai usar a inteligência artificial em tudo, né? E outros setores que crescem também. Quando a gente fala de
quando a gente fala de automação no agro, por exemplo, ali da ceifadeira e da colheitadeira, e quem já teve numa fazenda, eu tive a oportunidade no Mato Grosso, Isso. há bastante tempo atrás já tinha automação disso, né? Tinha. Não com inteligência artificial, mas já tinha automação, Já gerava GPS dados. e tal, né? Uhum. De ter lá a colheitadeira trabalhando sem ninguém, né? Eu cheguei a ver isso, eu disse, caramba, tu fica meio doido assim, isso faz uns anos já. É. A gente inevitavelmente pensa nos robôs, né? No Android, a gente tem aqui no evento um cachorrinho aí que tá rodando aí, Bacana, não que vi, faz um né? coraçãozinho assim. Eu preciso fazer um selfie com esse cachorro. A pergunta é assim, e quando a inteligência artificial estiver dentro desse Android? Aí vem a história do fim do mundo, né? Então, Existe assim dentro dos estudos de vocês aí algum levantamento, alguma hipótese, Não, enfim. isso já está sendo feito. O Figureon, que é o robô humanoide mais conhecido aqui, ele usa o ChatGPT. Então, tem vídeos na internet, se você procurar no Eu vi YouTube... dele você vai pegando ver. uma maçã, né? Isso, da maçã. Já tem o Figure 1.2, a versão 2 desse robô com mais graus de liberdade e tal, não é tão denso. Mas o que é aquilo ali? São braços e pernas de um robô com o cérebro do ChatGPT dentro. Ou seja, você tem aqui a parte cognitiva e você tem a parte motora junto, Tem agregada. um mago do lado. Né? Você tem... Aliás, o spoiler aqui... se vocês assistirem o meu curso Agora a turma está lotada, então eu posso falar, mas a gente vai dar um curso agora no dia 24 na Freitas Miller que vai falar sobre isso. Sobre capacidade cognitiva, robótica, aplicações. Você tem um futuro promissor aí. Agora, claro que isso vai primeiro para linhas de produção. Esse Figure One, a versão 2 dele, já está sendo desenvolvida na fábrica da BMW. Então ele já ajuda na produção e tal. E é por aí. Agora surgiu A gente já X1. tem um que em casa que muita gente tem e não percebe, que é o robozinho que limpa, né? O aspirador ali. Né? Aquele ali tem até meme que ele atacou as pessoas e sugou os cabelos das Ele não tem IA, né? Não. É que as pessoas confundem. Era isso que eu queria Você chegar. já viu aquele meme que diz assim, me venda essa caneta? E o cara pega aquele meme do Lobo de Wall Street, e o cara diz, essa é uma caneta com IA. Nós vamos chegar num ponto que você não vai conseguir vender nada se você não disser que tem IA dentro. Eu já tenho visto propaganda de ar-condicionado com IA da LG, tem a geladeira com IA da Samsung. E tem? E tem mesmo. E tem IA dentro, porque na verdade usa visão computacional. Que seja uma IA simples, né? Mas tendo Então, essa questão. para considerar IA, você tem que ter uma capacidade cognitiva muito forte. Você usa IA quando, né? Você usa IA quando você tem um grande número de dados que não seria possível processar humanamente e quando esses dados estão desestruturados. Então, por exemplo, você tem uma música, você tem... Vou dar outro exemplo da associação aqui que me é mais familiar, porque assim, eu acompanho a cena um pouco mais de perto. Mas você tem IA generativa para farmácias de bairro. Então, o pequeno e médio produtor. Você chega para o cara que é o pequeno e médio empresário, um empreendedor, né, já que é o assunto aqui da nossa conversa. Aquele empreendedor, ele é o PF do tio, ele tem um restaurante na esquina. Ou ele é a farmácia do tio, ele tem uma farmácia do lado do restaurante. Desses restaurantes, você tem 1,6 milhões no Brasil inteiro. Farmácias que não são de grife, tipo Droga Raia, Drogazil e outras grandes, são 80 mil farmácias de bairro no Brasil. Essas farmácias atendem 9 mil receitas por semana. Como é que você usa inteligência artificial para o PF do tio vender mais, para a farmácia do tio vender mais? E é aí exatamente onde a inteligência artificial funciona melhor, porque você consegue ir naqueles 9 mil vezes 80 mil e dizer para aquele cara, o seu remédio está terminando. Daqui 2 dias você vai precisar de uma nova receita. E você manda pro cara o nome do remédio e manda até um cupom de desconto pro cara. Já programa isso, tu nem precisa enviar, o cara já manda. Já manda, clique aqui para comprar o seu remédio de próstata, sei lá, algum remédio que não seja, né, É aquele lance, aquele meme, lembra que tu ligava pra pizzaria e ela disse, olha, seu João Paulo, seu colesterol tá um pouco alto, acho que hoje a pizza não cai bem, tá ligado? Não tem esse meme aí, cara? Vai chegar nesse nível de entendimento, né? A gente fez uma entrevista, a gente fez uma entrevista com um cara que trabalha com planos de saúde, e ele comentou que o maior investimento da área da saúde é em informação. E também, a gente falou um pouco sobre IA também. Falou. Porque os maiores custos da área da saúde são pela duplicidade de produção. Por exemplo, assim, o cara vai lá no PA X fazer um exame. Aí ele fez o exame e está lá registrado. Aí ele vai num outro médico fora, esse cara não tem acesso ao prontuário lá.
Agora, se tiver uma Big Data, se tiver uma inteligência por trás, isso poderia ser Então, compartilhado. você imagina o seguinte, dado é a origem de tudo, você precisa ter o dado. Aí você pega um caso que nem o DataSUS. O DataSUS monitora 200 milhões de vidas. 80% dessas depende exclusivamente do DataSUS. A informação que você tem ali, ela tem uma quantidade absurda, ela tem uma qualidade de informação sensacional, mas ela tem uma coisa que só o Brasil tem, diversidade genética. Você tem lá negros, você tem lá índios, você tem lá aqui os alemães aqui. Se treina uma máquina com esses dados, você não só gera um treinamento melhor, como você gera uma precisão do diagnóstico melhor. A pergunta é, o médico vai acabar? Não, aí se usa isso como um médico virtual para acelerar o diagnóstico. Então, em alguns casos, por exemplo, na triagem, você consegue com mais grau de precisão saber se é uma doença cardíaca, qual é o grau de gravidade daquela doença. Depois o encaminhar na médico triagem. vê. Depois o médico vê. O médico vai acabar em outro fator. Tem uma startup da associação que eles estão fazendo o seguinte, eles estão gravando as cirurgias. Essa gravação vai para um treinamento de máquina que depois consegue simular aquele doutor. Então você imagina, você está fazendo uma cirurgia, mas você está sendo assistido por um doutor virtual que foi treinado no estilo daquele médico. De forma que quando ele morrer, uma coisa desse tipo, o conhecimento que ele pode ainda transmitir está armazenado na máquina. Aí sim você tem uma preocupação de eu estou fazendo a cirurgia aqui, mas o médico remoto que está me ajudando sou eu mesmo. Pode ser eu mesmo, se for o caso. É tipo o quadro dos filmes do Harry Potter, né? Fica lá a imagem do cara, tu vai lá e troca uma ideia com o quadro pra saber como o cara pensava, tá ligado? Eu vi esses dias uma culinária, que é outra. A gente tem um módulo de robótica bastante forte, então é um robô que cozinha para você e ele é treinado com um chefe específico. Então você pega o Gordon Ramsay e treina a máquina na forma que ele cozinha, então aquele robô consegue simular O o que tem estilo de dele. mais vanguardista, assim, que vocês monitoram, fala de startups e tal, assim, que é muito impactante, digamos assim, que vocês enxergam como muito promissor dentro desse mapeamento de vocês? Né? No Brasil? No mundo todo? No Brasil. Eu acho que a gente precisa criar aqui, e já está sendo desenvolvido, um LLM brasileiro. Você viu o plano brasileiro de IA, agora com os 23 bilhões que o governo colocou na roda. O Brasil, em português, a gente tem perto de 1 trilhão de tokens. Não é o suficiente para você treinar uma máquina. Você tem muitas dezenas, centenas de trilhões de tokens em inglês para treinar. Mas eu acho que o que a gente tem mais de vanguarda é esses desenvolvimentos, como citar um que eu conheço mais ou menos, o Maritaca, que é um desenvolvimento de um LM com conhecimento específico em português, com coisas que são específicas do Brasil. Né? Pegar um exemplo de culinária, por exemplo. Coisas culturais daqui. Coisas culturais nossas, como pão de queijo, açaí, você treinar uma máquina de IA generativa. Carajé, que é difícil de fazer. Então, eu tive em Lages esses dias e me apresentaram a bijajica. Olha. Sabe o que é isso? Não sei. Não, você está em Blumenau aqui, não sabe o que é. O que é Sei não. Bisa? Diga uma espécie de polvilho, assim, redondo, assim, que chama bijajica. É um negócio, assim, fenomenal, assim. A gente parou na estrada, indo para Lages, fui fazer um TEDx lá. É tipo o queijo cocas. Eu lembrei do Cockers. Tu conhece Esse a o gente queijo conhece. cocas? Não, Ó? conhece. Pois é. Olha que eu sou... Não, É queijo podre. É queijo podre. Mas é uma delícia. É uma É delícia. muito bom. Te acredito. Não, eu sei, eu sou gaúcho, eu me criei comendo cuca com, né, aquela cuca, aquele... Sim, cuca. Tem Cuca de aquele- banana, cuca de farofa. cuca e outras... Massa doce. Strudel, todo aquele... Strudel. Então, você precisa treinar dentro dos elementos culturais seu. Eu acho que esse treinamento é o que a gente vê de mais vanguarda aqui, treinar na cultura brasileira. Porque é o seguinte, você não tem a pretensão, você também não tem por que ter a pretensão de treinar a partir do zero um LLM seu. Custa centenas de milhões, né? A Sim. Microsoft colocou 10 bilhões na OpenAI. Então o que você tem que fazer é pegar um modelo fundacional e fazer um treinamento com base nos seus dados. Isso seria uma coisa Quais as extremamente vanguardista. principais IAs aí do mercado? Assim, que tu julga? Eu uso bastante o ChatGPT, que é o modelo que eu mais curto, mas eu comecei a usar o Claude, e o Claude me surpreendeu, assim, como realmente ele... Claude Claude é da Anthropic. Eles têm investimento da Amazon. A Amazon botou 4 bilhões na Anthropic agora. Inclusive o Alexa agora vai usar o Claude, né? Então, para mim, o Claude e o ChatGPT são os dois melhores, seguido de perto pelo Gemini, do Google, eu uso bastante.
Eles agora liberaram novos aplicativos, né? Agora tem Liberaram pesquisa, né? outros, eu gosto também bastante. Mas é o seguinte, mas eu sou um usuário B2C, eu sou um usuário C, consumidor. Então eu assino o GPT. Então o GPT para mim quebra o galho para 100% do que eu faço. Minhas filhas usam também, adoram. Mas se eu fosse uma empresa e precisasse usar um open source, eu usaria o Llama. Llama talvez é um Llama, dos sim. melhores open source que tem aqui, até porque ele é bem open mesmo, né? Então você consegue usar, ele funciona muito bem para, assim, o feedback que eu tenho é bem positivo desses Tu modelos. concorda que a inteligência artificial nos negócios ainda não está no micro e pequeno, que isso ainda é uma Não. necessidade, uma demanda? Como fazer isso acontecer? Então, pegando o exemplo que eu citei da farmácia e do restaurante, como é que você chega lá, naquele restaurante que está aqui no bairro da cidade de Gaspar? Nós estamos em Gaspar aqui ainda, Gaspar. né? É. Quase Blumenau. Quase É divisa. Blumenau. Então, aquela padaria que a gente vê aqui pela janela, como é que você chega lá? Você não chega lá, a menos que você tenha uma força de vendas que vai porta a porta oferecendo para aquele cara, digo, olha, tem uma solução de inteligência artificial que você precisa usar. Por exemplo, IA generativa para redes sociais. Vai aumentar o seu engajamento na rede social, que por sua vez vai aumentar o tráfego no seu o trânsito no seu restaurante, que vai ter um impacto direto na sua receita. Mas ele não sabe, ele não tem tempo para ele criar. Ele tem que cozinhar, porque ele é o dono, ele cozinha, ele tá no atende, operacional, né? ele está no operacional, ele tem que chamar os clientes, ele tem que fazer o cardápio, ele, no máximo vai botar um megafone na rua. Como é que ele chega lá? Mas eu sou uma startup de 4 funcionários que consigo fazer isso, mas eu tenho só 4 funcionários. Eu não tenho como chegar no Brasil inteiro. Então, uma maneira de você chegar lá é você ou participa desses eventos, e esse ele também não consegue fazer, ou você vai num hub que já tem algum serviço e usa aquele hub como um canal. Vou te dar um exemplo. Operadoras, aquele cara na padaria tem uma fibra. A fibra dele deve ser Vibro, TIM ou Oi. Então, você vai na operadora e diz, olha, me apresente esse teu cliente, eu vou trazer uma solução que vai ser boa para ele, boa para ti, porque você vai ganhar uma comissão por ser o channel partner, e boa para mim. Caramba, E isso, ideia. e aí você adiciona você pega essa startup que desenvolveu essa solução, e você pega o cliente, no meio você tem alguém que tem capilaridade para chegar nesse cliente. Uhum. Não precisa ser operadora, é que eu vim de telecom, então eu acho que a operadora seria o caminho É mais que a rápido. operadora Mas, às ela é vezes, bem a capilarizada, né? Ela tá em todos os Super lugares. capilarizado. Você É, pega uma O próprio operadora. banco, às vezes. Ou mesmo banco, você vai no seu banco e diz, olha, você faz, por exemplo, com energia, você tem que usar energia, você tem que Sim, usar água. energia Ô, também. Walter, tu falou que tu Chega- veio de operadora, né? Vamos entender o da onde que veio. Ah, vou ser presidente da Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Como é que foi esse rolê? E também como é que a isso. associação surgiu, né? Porque também Isso, imagino que bom seja algo ponto. recente. Não, então, não é. A associação surgiu em 2017, Caramba. quando houve o boom do machine learning. Eram 16 startups, na época desenvolviam quase exclusivamente machine learning. Você tinha algumas tecnologias de IA começando como visão computacional, você tinha sistemas antifraude, você tinha uma outra... Você tinha um mundo totalmente diferente. Eu me lembro de, em 2017, ouvir falar de robôs para escritórios de advocacia, que faziam respostas de processos e tal. Chatbot, né? Também É. tinha bastante chatbot. Então, Até um dos caras do é. chatbot aí, que ficou bem conhecido aí, é o Bilbao, não sei se tu conhece ele, Henrique Bilbao, ele é aqui de Blumenau. E ele agora tá no Canadá, eu acho. Também em missão internacional e tal, e é um cara que, eu não vou lembrar o nome da empresa dele agora, ele vendeu, que era de chatbot, assim, e ele ficou muito- gigantão. muita gente começou. Não, muita gente começou aí. Uhum. Você quer ver uma coisa? Você tinha empresas como a Semantics, que depois fez um IPO, que era um dos fundadores. Mas daquelas 16 empresas que se juntaram para fundar a associação, a grande maioria foi comprada, pivotou, ou quebrou mesmo, fechou, ou mudou para outra. Quando eu digo pivotou, mudou para outros hypes, porque de 2017 para cá a gente teve uma série de outros hypes. A gente teve o metaverso, a gente teve o cripto, a gente teve, sei lá, IoT. E a gente assistia naquela época, inteligência artificial era coisa para laboratório, era coisa assim para acadêmicos, Pra caras Android, que, pra acabar o mundo, coisa para outra acabar o mundo, ficção científica, aquela coisa toda. Hoje a associação tem no ecossistema 670 empresas, 90% startups. Eu mesmo entrei em 2019, porque eu pensei eu acho que esse negócio de inteligência artificial pode ser um caminho. Eu estava na Oi naquela época, né? Então eu pensei assim, googlei na internet assim, quem é que pode me ensinar sobre isso? Aí googlei Associação Brasileira e caí na página dos guris, né?
Aqui eu posso dizer guris porque nós estamos em Blumenau. Claro. Se fazer em São Paulo, eles iam achar que eu sou gaúcho. Não que tu não seja também. Não, mas eu sou gaúcho gremista, tem que separar, né? Porque Ah. você tem a outra metade. Né? Tá certo. E fui lá e conversei com os guris e disse, vem cá, como é que eu ajudo? Como é que eu participo? E a associação é uma associação startup, que é um DNA startup para startups. Agora não, agora a gente tem membros mantenedores Big Techs, mas na época era uma associação startup para startups e o cara disse assim, você quer ajudar no quê? Eu digo, não, eu vim da área de telecomunicações, eu sou engenheiro elétrico, eu trabalho com marketing. Eu digo, tá bom. Quando é que você pode... Eu disse, olha, eu posso começar de quando você começa hoje às 2 horas. A gente tem uma reunião do conselho, já vou te apresentar. Eu disse que... E aí, no final daquele dia, quando eu me dei conta, eu já estava dentro da associação. Aí eu entrei no mundo de startups que antes eu não conhecia. Eu pensei, nossa, mundo selvagem. A tua atividade sempre foi corporativa, né? Sempre foi corporativo, sempre foi marketing estratégico, de coisas grandes, com equipes grandes, com orçamento grande. De repente você cai numa realidade onde os caras são desenvolvedores. Os caras estão vendendo almoço para comprar a janta. Esse presidente, depois ele saiu, um pouco antes da pandemia, eu entrei na pandemia para não deixar a associação fechar, porque na pandemia foi duríssimo. Zerou quase todas as atividades, não só nossa, mas de várias associações que a gente conhecia, porque você depende desse envolvimento, você depende desse ambiente do evento, né? de eventos, você depende de... Na época já tinha uma discussão sobre o marco regulatório de inteligência artificial, essa que estamos discutindo com o governo agora. Já tinha lá em 2019, já estava começando uma discussão, então a gente também se envolveu na parte de políticas públicas também, como é que a gente recomendava. E aí o conselho pediu para eu assumir como presidente em 2020, para ajudar a tocar, reestruturar, organizar, e eu estabeleci daí o plano que a gente tem de trabalho hoje, que são com 3 pilares. Um de políticas públicas, que eu citei, um de marketing e eventos, que é para... Então, se políticas públicas você tem uma interlocução com o governo, em marketing e eventos você tem uma interlocução com a sociedade. E aí a gente criou uma área de tecnologia para uma interlocução com o setor produtivo, que é onde estão organizados os comitês. Então, você tem o comitê que eu citei de fintech, você tem o comitê de saúde, você tem o comitê de agro, você tem esses comitês organizados pelas verticais para essa troca e desenvolvimento de negócios e tendências dentro desse próprio segmento. Então, essa fórmula, que não é nada novo, não é? Que não estou reinventando a roda. Sim. As associações, em geral, usam esse modelo. Eu tinha alguma experiência na associação das telecomunicações, né? Então, eu importei parte desse meu aprendizado, dessa minha experiência, e joguei aqui para dentro, fazendo as devidas, né? Guardadas as devidas proporções, porque uma associação de operadores, assim... A sede da associação hoje é onde? É São Paulo, né? São Paulo. A gente tem... Mas vocês devem ter escutado em Brasília também, não? Não, Ainda ainda não. A gente tem em São Paulo, mas a gente fica no cowork, no campus de um dos nossos mantenedores, né? Então, mas a gente tem sócios em Manaus, associados, eu não gosto de chamar de sócios, a gente tem membros do ecossistema. Associados, né? A gente tem parceiros do ecossistema, que fica em Manaus, fica em Porto Alegre. Eu citei Lages porque a gente tem Quantos Lages. membros tu falou antes ali? A gente tem no CRM uns 670 membros, assim, mas ativos mesmo deve ser uns 50, 60. Porque você tem muito membro que, assim, que tá lá na base, mas você nunca ouviu falar, você não conhece. No início eu entrevistava um por um, eu queria conhecer o caso. Então, se eu cito do Pão de Queijo, eu conheço o caso do Pão de Queijo, eu falei com o fundador, ele me explicou como é que funciona. Agora não tem mais condições. Agora a gente está o ano passado foi um crescimento absurdo, desordenado. As pessoas querem estar dentro desse ecossistema para saber mais, né? Para saber mais. Como é que funcionam os eventos de vocês? Assim, qual é a programação aí? Então, olha só, a gente vai fazer esse ano, a gente fez alguns esse ano, mas pro segundo semestre tem 3 eventos importantes programados. A gente vai fazer um na AWS, dia 2 de outubro. Spoiler aqui, já fazendo um jabá. Onde a gente espera lançar, né, a parceria com a AWS, assim, quando a gente for por ar essa gravação aqui, a gente já deve ter anunciado, está em vias de assinatura. A gente vai fazer um evento em Brasília, esse não tem data, mas provavelmente em algum momento entre o primeiro e o segundo turno. Lá é importante por causa dessa questão de ter lá é importante com o governo. Então lá a gente quer trazer todas as pessoas chaves aqui que estão envolvidas na votação prevista agora para a PL 2338, que vai estabelecer o marco regulatório de IA no Brasil.
E a gente quer fazer um no final do ano, uma espécie de encontro dos membros com uma premiação dos melhores do ano, tipo um Oscar da IA. Mas aí é uma coisa mais marqueteira mesmo, uma coisa mais só para E também para relacionamento, para aproximar e relacionamento, tal. network. Então vocês estão convidados. Opa, Então vocês Legal. forem, eu já anotei no meu Trello. anota aí. Eu anotei no meu Trello. Anota. Não, Eu sou anota aí. usuário do Trello. Eu Não, gosto do Trello. assim que tiver as datas, eu mando para vocês aí, vocês anotem para Eu aparecer. não acho vejo que- a hora de ter um IA que eu possa mandar Mas- uma mensagem no WhatsApp e já salve lá no meu. Não, só que vocês podem contribuir, vocês podem contribuir como jurado. A gente vai fazer um júri popular, né, na eleição, mas os finalistas vão ser eleitos por uma bancada. Que massa, cara. Então vocês podem contribuir nessa bancada. A Oh, gente quer legal. fazer uma bancada o mais Top. diversa, inclusive geograficamente possível. Tem pessoas de Blumenau, pessoas de Porto Alegre, de Juiz, de Manaus, para dizer uma Pô, vamos bancada. estruturar aí, quem sabe a gente até vira sócio aí, ó. Já vamos falar sobre isso aí. Fazer tipo. Porque pode, né? Pode. Não, Eu não preciso trabalhar necessariamente com inteligência artificial, eu imagino. Já precisou, a gente mudou o estatuto para admitir todo mundo que faz parte do ecossistema. Porque para nós seria importante para receber as notícias, tá? Conectado. Perfeito. Até já vou anotar no Trello também, que é para o nosso time de jornalismo já Perfeito. ficar antenado ali junto com vocês, porque vocês têm a informação na cara do Não, gol. e já anota aí, nós vamos fazer um negócio que nem o Oscar, assim, uma academia de 1000 jurados. Que Espalhados massa. pelo Brasil inteiro, assim, Que para massa. indicar quem que se indica. Eu digo, tá aqui. Aí os tradicionalistas vão para o júri popular. Legal. Walter, deixa a gente Show. agradecer os patrocinadores rapidamente, né, Filipão? É isso aí. Temos que pagar os boletos. Manda bala aqui. Eu já fiz a minha propaganda da associação aqui. Então. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master há 15 anos no mercado aí, comunicando melhor o seu negócio. Sensacional. Fomento Playgrounds, playgrounds para todo o Brasil. Outbound Pro, uma ferramenta que gera leads B2B. Fez a venda, João. W1 Capital Investimentos. Investimentos aí. com a XP, né? É isso aí, W1 escritório Capital, é isso aí. vinculado. Ótica Varela trabalha com EPIs personalizados para os seus colaboradores. Ponsone Escritórios, 34 anos, espaços que conectam. Sicredi não é sobre dinheiro, é sobre ter com quem contar. SSA Materiais Elétricos, distribuidora e gerenciamento de obras. Fernando Construções, aqui no Vale Europeu, em Santa Catarina, sua casa de alto padrão. Madrugadão Lanches, Dona Ana Restaurante Jovem Pan Blumenau e Agência Áurea, o time de apoiadores. Obrigado aos turma, né? patrocinadores e apoiadores. Obrigado aí, galera. Obrigado, WK Sistemas, por nos proporcionar estar aqui no Conexão WK. No empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo E eu, sou Felipe Rangel. e a gente está com o Walter Wolff, ele que é o presidente da Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Tu me deixou mais tranquilo, tá? Saber que não vai ter o Exterminador do Não, Futuro não vai e ter, tal. não vai- Pelo menos ainda não. Não, pelo menos não tão logo. Dá tempo ainda de. Dá tempo de criar um botão de off, tá ligado? Você tá brincando, mas a Califórnia passou um bill, agora passou uma lei dizendo que com multa, se aconteceu uma crise grande, e chama crise grande, define a crise grande, mais ou menos o fim do mundo, cyberataque, coisa desse tipo, eles exigiram um botão de stop. De forma que você vai lá e pá! Tem que ter, né, cara? Tem que ter. Eu sempre pensei, tá, mas faz um disjuntor central, tá ligado? Vai lá e. Eu acho que sim, eu acho que devia ter. Aí os robôs param. Eu Robô tem um filme, né? De Não, 2000, mas lembra não- do Eu Robô? Mas se você pensar bem, você vai ver quanto tempo dura uma bateria do celular. Um robô desse não tem como durar 2 horas do que dura o filme. Aquela bateria vai pro saco rapidinho. Deus queira. Daqui a pouco, bom, enfim. Não, a gente brinca com isso, né, cara? Mas a inteligência artificial tem se tornado uma grande parceira dos negócios. Né, Grande Walter? Essa é a parceira. verdade, né? Eu acho que isso é o que mais nos chama a atenção, né? Felipe, algum comentário? Eu imagino Fica à que vontade. tem algum desafio também para as empresas que não implantaram ainda, né? Qual normalmente são os desafios, assim? Ah, eu não consigo usar porque eu não tenho, Boa pergunta essa. né? Sabe? Você sabe que nós somos bastante procurados na associação. Eles vêm para nós como se a gente fosse fornecedor, né? Eles pensam assim, eu preciso de uma ajuda aqui, daí eles ligam. Manda lá, um robô, por escrevem, favor. então E me parece assim, eles estão ali, tipo, uma solução em busca de um problema. Às vezes eu pergunto, mas qual é o problema que você tem lá? Eu não sei, só sei que eu tenho que usar isso, porque senão eu vou ficar fora. Não, mas qual é quem sabe o seu problema dá para resolver com Excel. Não, eu tenho 4 clientes aqui, não, então bota no Excel, não precisa enviar para...
Mas a hora que tiver IA no Excel vai ser do... Aí já tem copiloto. Não, mas aí eu sugiro o seguinte, eu participo de algumas consultorias que fazem isso também, a Freitas Miller também, né, a gente participa junto. Comece elencando quais são as áreas que você acha que você vai ganhar mais com IA. E já vou dar uma dica aqui, tarefas repetitivas. Então eu participei de uma consultoria com uma empresa de implantes auditivos e assim, eles conseguiram somar assim, 600, 700 horas economizadas em potencial usando inteligência artificial, seja gerando relatórios, seja gerando imagens, marketing. 600 horas é um número considerável. Se você considerar quanto custa a hora por cabeça, já é um começo. Você vem elencar os seus problemas aqui. Depois que você tem a lista de dificuldades, bom, isso aqui eu posso atender com Excel, isso aqui eu posso atender com Power BI. Esses 2 ou 3 realmente eu vou precisar de inteligência artificial aqui, ou esse aqui eu vou precisar só treinar os meus funcionários a usar o ChatGPT, já vai ajudar a fazer e-mail, coisa desse tipo. Então começa fazendo um diagnóstico do que você tem de problema e ver se a IA realmente é o caso para você usar aqui. Provavelmente vai ter alguma coisa que você pode usar IA, mas certamente não é tudo. Você não vai usar IA Sim. para... A minha última pergunta pra gente encerrar, e eu fico triste porque o assunto é bom. Sério? Não é possível. Passou rápido demais. Rapaz, eu tô olhando a vista aqui maravilhosa, aqui tô distraído aqui. Se eu não fizer, a equipe técnica me mata. Já falaram antes. Mas a última pergunta pra gente encerrar é... Cara, existe uma preocupação muito grande com relação à simulação de voz, simulação de vídeo. Muito grande. Tem histórico já na China, né, de pagamentos feitos por conta de IA, que o cara simulou IA para... Teve um episódio da Scarlett Johansson também. Então assim, qual é o trabalho de vocês com relação a garantir a segurança, assim, nesse processo? Então, o que a gente pode fazer aqui por contraditório que pareça, é dar um suporte para o desenvolvimento da regulação. Então, aqui essa pergunta é boa porque me ajuda a colocar nas seguintes bases. Nós não somos contra a regulação. A regulação, a IA responsável, como você controla isso, é super importante. O que nós somos contra é essa regulação que está proposta, porque ela é muito restritiva, ela devia ter mais incentivo à inovação, mais incentivo a investimentos e tal, né? Mas nós não fugimos da responsabilidade propositiva de ter uma regulação principiológica que envolva essas questões. E digo, bom, peraí, você não pode usar a voz de uma pessoa que não autorizou, o caso da Scarlett Johansson. Teve o caso da família do Christopher Reeve também, quando eles usaram a imagem do Superman no filme do Flash. Você vai usar a imagem gerada por IA de um ator falecido. Quem tem o espólio do ator tem que ter uma a Volkswagen usou da Cássia Eller. Teve esse episódio também e tal. Então tudo isso tem que ser... Você tem que desenvolver uma IA responsável que veja esses pontos. Nem que seja um quesito da regulação, tipo, olha... Você tem um Nesse botão sentido, eu sou meio common law, sabe? Eu sou mais da visão de que, cara, deixa o problema rolar e a gente cria uma regra, sabe? Então, que nem esse caso da escala. Esse ponto é bom. Não, esse ponto é bom. Eu participei da Campus Party, numa palestra. No fim da minha palestra, eu disse para os guris que estavam desenvolvedores. É um evento de desenvolvedores. Sim, Campus Party não parem de desenvolver o futuro por causa de nós, os caras da geração X e outros fazendo a regulação. Desenvolva o primeiro futuro, depois a gente vê se o futuro é aquele que a gente queria ou não. Em qualquer coisa a gente vai no botão de stop. Walter, encerramos Parabéns, em grande cara, nível aqui. Cara, obrigado, parabéns pela tua trajetória. Fico muito feliz de fazer esse registro aqui contigo. Valeu, O prazer foi meu. Você que está aí até o final, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha esse conteúdo com os seus amigos, seus parceiros, muito conteúdo bom sobre um tema muito importante e bastante recente, né? Lembrando sempre que no empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Tomatur. E eu sou o Felipe Rangel. Valeu. Tamo junto, valeu.